Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu resolvi fazer essa live porque eu postei no meu feed aí 5 dicas para as pessoas aí que estão fazendo TCC. E, gente, olha, eu confesso para vocês que não é brincadeira, né? Embora eu já fiz vários TCCs, eu já fiz vários TCCs tanto para as minhas graduações. Para quem não sabe, eu sou a Nádia, eu sou pedagoga, eu fiz pedagogia primeiro e depois eu fiz serviço social. Fiz pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional. Depois eu fiz pós em gestão, educação à distância. Eu sou especialista em educação à distância e depois por isso que eu falo muito de educação à distância. E eu sou também especialista em gestão de políticas sociais. Mas eu vim te confessar aqui que quando às vezes a gente tá em um grau de estresse muito grande, a gente trava. E talvez você já fez, tá na segunda faculdade ou tá fazendo uma pós-graduação e já fez um TCC na sua graduação e tá travado. E eu sei muito bem que é isso, porque quando eu estava no mestrado, embora não era um TCC, era uma coisa um pouquinho mais complexa, que era uma dissertação, eu me bloqueei, eu fiquei super travada. E tinha coisas muito simples que eu fazia, que eu já tinha feito várias vezes, tanto para mim quanto para outras pessoas. Eu tive que perguntar pro meu amigo, né? O meu amigo, eu falei, o meu amigo, eu cheguei no meu amigo que também estava fazendo, o meu amigo Jorge, que estava fazendo também mestrado comigo, e ele é professor de ETEC, e eu falei para ele, meu, que é isso? Que é aquilo? Coisas que eu sabia que eu já tinha feito várias vezes, mas eu me travei tanto que eu não consegui. E ele me ajudou. Então, oi, Wellington. O Wellington aqui também é outro aqui também, ó, do mestrado, que também sabe que eu tô falando, apesar que eu não tô falando aqui de mestrado nem dissertação, eu tô falando de TCC, mas mestrado é muito punk também, né? E gelou minha cabeça, me desconstruiu tudo que eu tinha feito nos TCCs, nos artigos que eu tinha feito aí nas especializações. Quando chegou na dissertação, o bicho pegou. E quem já fez mestrado sabe do que eu tô falando, mas eu vim falar de TCC, de graduação, de pós-graduação, um artigo, né? E é muito importante a gente, às vezes, ter algumas dicas, porque às vezes o professor que está orientando a gente pode acontecer que você encontre dois tipos de professores, né? Tem professores que são mais didáticos, então ele traz mais exemplos, ele tem mais facilidade de te orientar, ele traz mais. Ele consegue falar com você e você entender o que ele está falando. E tem professores que não é didáticos. Ele até tem conhecimento, ele até sabe do que ele está falando, mas ele fala e você não entende. E aí o que fazer, né? Então eu postei no meu feed 5 dicas e eu vim falar sobre essas 5 dicas, né? O meu feed, para quem é do Instagram, eu convido você para vir aqui no meu Insta para poder olhar essas 5 dicas que eu escrevi, mas eu vou falar agora no vídeo. Então, a primeira dica, se você tá perdido, meu Deus, tô perdido, não sei o que pensar, o que fazer qual o tema do meu TCC. Então, o que eu te oriento? A primeira coisa, procure uma disciplina que você se identificou, que você gostou. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fiz minha pós-graduação em psicopedagogia clínica, eu amei a disciplina de psicomotricidade. Eu fiquei apaixonada. Eu sou apaixonada por movimento, porque eu acho que o movimento ajuda a dança. Tudo que é movimento eu amo. Então, eu me apaixonei pela disciplina de psicomotricidade. Então, eu falei, eu vou fazer o meu trabalho, que na verdade era um artigo, porque era uma pós, né, que eu estava fazendo. Eu vou fazer o meu artigo voltado com algum tema dessa disciplina de psicomotricidade. Então, a dica que eu dou para você que está fazendo graduação ou uma pós-graduação e não sabe por onde começar a descrever o seu TCC e você está no semestre, sei lá, então você fala, Nádia, ainda não tô no semestre do TCC, mas eu já quero me antecipar, e você tá tudo super certo ou certa. Então, pense numa disciplina que você tá gostando, que você tá curtindo, porque quando a gente gosta é muito mais fácil da gente se interagir, da gente interagir com essa disciplina, da gente buscar mais conteúdo e conhecimento e ali, né, criar mais, mais
buscar mais conhecimento e ter mais conhecimento sobre aquilo e poder dissertar sobre aquilo, escrever sobre aquilo. Então, a minha primeira dica é essa: procure uma disciplina que você goste. Segundo lugar, depois que você escolheu a disciplina, dentro da disciplina você vai conhecer várias coisas, várias funções, vários itens dentro daquela disciplina, e você pode escolher dentro daquela disciplina alguma coisa específica para você fazer. Então você vai escolher um tema, procura buscar temas fechados. Nádia, eu vou dar um exemplo mais ou menos. O que é um tema fechado? Por exemplo, a contribuição, eu coloquei assim, né? No caso, como eu estava fazendo uma psicopedagogia, eu coloquei a contribuição da psicomotricidade para a psicopedagogia. Ou então, sei lá, a importância ou a contribuição da dança, ou a contribuição, não sei do que você vai escolher para a educação infantil. O que é um tema muito aberto? Se eu fosse falar assim, por exemplo, a contribuição da psicomotricidade para a educação infantil e também a dança, entendeu? Então eu ia ter que falar sobre a psicomotricidade, eu ia ter que falar um pouquinho sobre a educação infantil e também um pouquinho sobre a dança. Então, quanto mais amplo você escolher um tema, você vai ter que falar um pouco sobre esse tema. Então, pegue temas fechados, embora um bom orientador, mesmo que você disserte aí o seu tema, você pode, o seu orientador, ele vai olha, esse tema não tá muito legal, esse tema não tá legal. Não discuta com o orientador para você não ter problemas, siga a luz, siga o rumo, tá? Então, assim, só para princípio, para você poder dar algum material para ele poder te orientar, você vai pensar numa disciplina que é o passo 1, né, que eu te dei uma dica, a primeira dica, pensar numa disciplina uma disciplina que você goste, que você se interage. E depois você vai pensar em um tema que não seja aberto, um tema mais fechado. De preferência, né, baseado naquela disciplina que você escolheu. Depois que você fizer isso, é óbvio que a sua disciplina ela vai ter materiais complementares, ela vai estar falando de autores que falam sobre aquela disciplina. Então, você vai ler alguns livros ou você vai buscar na internet, ali no Google Acadêmico, alguns artigos que falem sobre aquele tema que você escolheu. Que, obviamente, vai ter alguns autores que embasam aquela ideia, que falam muito sobre aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo de um autor. Quando eu fiz a psicomotricidade, um autor que fala muito sobre a psicomotricidade é Vallon. Então, Vallon, eu peguei um dos meus autores foi Vallon, porque ele fala muito sobre a psicomotricidade, entende? Então, você tem que ali embasar o seu trabalho em 2, 3 autores. A não ser que a sua orientadora peça mais, mas eu tô dando mais um exemplo para que você consiga dissertar e colocar no papel e já mandar para ela, porque às vezes você tá tão perdido que você não consegue escolher para onde que você vai, que tema que você vai escrever, quem é o autor e muito menos dar algum papel para a orientadora ver. Então é importante você já pensar nisso. Então, você escolhendo ali os autores, você já também tá escrevendo. Aí você dá uma lida, tá? Nesses artigos, lê o que esse artigo tá falando, ou o livro, você pode também estar lendo o livro. Vou pegar 2 livros, 3 livros que esse autor fala sobre esse tema que eu escolhi. E depois você faz um relatório, um resumo com as suas palavras, que é onde você vai poder usar para poder colocar na parte de porque tem a parte, né, o tema, a introdução. Dentro da introdução, eu não sei exatamente se você vai fazer um artigo ou um TCC, que são 2 coisas diferentes e a estrutura é diferente, né? Mas o importante é você conseguir, né, pensar em um tema, pensar quais são os autores que falam daquele tema, começar a dissertar, né, aquele tema, falando a introdução dele, dando um capítulo 1, você pode colocar um capítulo 1 falando de alguma coisa, um capítulo 2, se for caso um TCC. É óbvio que tudo isso que eu estou falando, a sua orientadora, ela vai te orientar depois que você mandar algo pronto para ela ver. Mas eu tô dando um norte para você sair do zero, né? Porque às vezes você não sabe por onde entrar, por onde ir. Então, leia alguns artigos, faça alguns resumos e aí comece a dissertar o teu TCC ou o seu artigo. Dependendo do artigo, tem artigo que tem um mínimo de página ou um máximo de página. Por exemplo, eu escrevi um artigo agora para um congresso e tinha um mínimo de página, eu não podia escrever menos de 20 páginas. Eu tinha uma estrutura que eu tinha que seguir.
Então, geralmente, a sua faculdade, se você é uma graduada, dependente da graduação que você fizer, a professora vai te dar um norte, olha, você tem que escrever tantas páginas, o formato é tal, né? Então, geralmente ela dá uma estrutura de trabalho para você ir fazendo. Então, o importante é você ir fazendo e entendendo um pouquinho do que você está colocando no papel, para que você possa passar para ela ou ele, e ali ele te orientar, ó, você tem que escrever mais sobre ele, ó, aqui não tá legal, esse tema não tá legal, porque é muito complicado quando a gente tá sobre estresse, correria do dia a dia, às vezes é, a gente fica travado e, enfim, a gente acaba deixando de fazer o trabalho, ou postar o trabalho, e aí é muito ruim você não postar. Por quê? Se você está fazendo uma graduação ou uma pós, você tem um tempo para terminar, e se você não termina o seu TCC ou o seu artigo na data certa, você vai ficar de DP, e ficando de DP, além de pagar a disciplina, você impede de colar grau, se é uma graduação, pegar o seu diploma. De repente surge um trabalho, uma promoção, você não vai poder pegar por enquanto que você não terminar isso. Então se você for colocar no lápis, além de financeiro, você vai gastar, há também um desgaste mental. Eu, graças a Deus, no meu mestrado, eu contei com vários amigos, inclusive um dos meus amigos estão aqui, que em alguns artigos que eu escrevia, que eu já estava totalmente, assim, meio que punk, eu já escrevia e eu pedia para ele ler, para ele ver o que tinha que mexer, se tava ok, se não tava. Então é legal você também ter essa humildade de entender que tá tudo bem seu amigo falar, olha, tem que mexer aqui, tá tudo bem, ele tá ali para te ajudar. Então eu tive pessoas para contar comigo, para eu poder contar, né, que me ajudaram muito na minha dissertação. Eu tô falando de dissertação, que é uma coisa um pouco mais punk, e mais uma pressão maior, mas essas orientações que eu tô dando para você é de um TCC, de um artigo. Então, só para te ajudar a sair do zero e por onde começar. Então, comece pensando, Nádia, não sei nada, nunca trabalhei na educação, eu nunca trabalhei na área que eu estou fazendo a graduação, não sei qual área que você está. Nunca, não sei, mas tem alguma disciplina que eu gosto, que eu tenho afinidade, e eu vou por essa disciplina, e dessa disciplina eu vou buscar um tema, e desse tema eu vou buscar os autores que fazem que embasam esse tema, vou ler alguns livros ou artigos que falam desse tema, para que eu consiga começar a sentar e resumir tudo que eu li. E ali, a faculdade ou a minha orientadora do meu TCC, pelo menos deveria fazer, não sei se faz, vai te passar uma estrutura de TCC, uma estrutura do seu trabalho, o que tem que ter a primeira coisa, a segunda, a terceira, a quarta, e ali tudo que você já escreveu, que você já leu, você já está inteirada com o tema, você vai ter mais facilidade de ir como se fosse enxertando, né? Porque eu fazia isso, eu fazia a estrutura do meu TCC, e conforme eu ia lendo algumas coisas na época que eu estava na graduação, eu ia já enxertando, arrumando, colocando, né, na estrutura, e depois arrumando e mandando para a orientadora ver, para que ela pudesse ler e também dar ali o feedback dela, tá bom? Então, é mais ou menos isso. É óbvio que ali, não tem como você fazer uma coisa pronta, porque você vai ter que mandar para o seu orientador e ele vai ter que orientar. Cada orientador tem uma visão, tem um olhar, então eu tenho um olhar, outro professor tem outro olhar. Então, de repente, o professor olha e fala, tá tudo ok, só tem que mudar isso. Aí um outro professor pode olhar o mesmo trabalho e fala, não, tá tudo errado e vai ter que começar de novo. Enfim, cada professor tem um olhar, mas o meu intuito era fazer com que você começasse do zero, né? Você que tá perdido, começasse do zero a pensar por onde começar um tema, tá bom? Eu espero que tenha te ajudado um pouquinho. Eu mais ou menos lá no post que eu fiz no Instagram, eu coloquei esses 5 passos que eu falei meio que resumidamente, e a gente vai conversando depois conforme as dúvidas surgirem, tá bom? Beijos no coração, bom final de semana, fiquem com Deus e tchau, tchau. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse tema, escreva, eu vou salvar essa live, se inscreva embaixo da live para que eu possa responder você, também vou salvar lá no YouTube, tá bom? Tchau, tchau, bom domingo.